Boa tarde, Bia. Tudo bom? Oi, boa tarde, Caio. Tudo bem? Como é que vai? Beatriz Viana, pessoal, nossa amiga, agora quase procuradora do Estado, ou procuradora do Distrito Federal, né? Tem múltiplas aprovações, várias carreiras aí na bagagem dela de concurseira, e eu vou até pedir para que ela inicie falando sobre as aprovações, a parte boa e da preparação dela, que, inclusive, como eu falei, abrange aí outras carreiras que não procuradorias, né? Então, se você está se preparando para outras carreiras, sobretudo Sebrasp, a Bia pode, com certeza, dar boas dicas aí. Então, vai lá, Bia, diz aí as tuas aprovações. Então, gente, nesses anos eu tive aprovação de procuradoria na Procuradoria do Amapá, na Procuradoria do Município de Campo Grande, Procuradoria do Município de Contagem, Procuradoria da Câmara Legislativa de Teresina, Procuradoria do Município de Teresina e agora a Procuradoria do Distrito Federal. Outras carreiras, eu fiquei aprovada no concurso de técnico do TJ Ceará, analista do TJ Pará, assessor jurídico da Codevasf, assessor jurídico da Câmara Municipal de Teresina, delegado da Polícia Federal e a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Rapaz, é tanta aprovação. As aprovações totais. E fui aprovada também na prova objetiva em 2018 da PGE São Paulo, mas eu reprovei na discursiva. Prova objetiva da PGE Sergipe no final de 2017, fui eliminada, reprovei também. E a prova objetiva da PGE Santa Catarina de 2018. E aí reprovei na primeira discursiva. E aí, reprovação e objetiva, várias outras, infinitas. Rapaz, é tanta aprovação que ela trouxe uma cola das aprovações Não, aí. eu tinha feito esse ano, assim, no início do ano, eu tinha feito uma retrospectiva para, assim, lembrar dos anos, mas aí eu dei uma pescadinha aqui. Pois é, por isso que eu nem me atrevi a apresentar a Bia, viu? Porque quando ela começou a falar, eu disse, não, Bia, vai lá tu mesmo, fala das tuas aprovações aí, porque eu não vou me arriscar, porque com certeza eu vou errar. E, pessoal, a Bia foi aluna nossa, eu acho que lá no começo da preparação, né? Lá no início. Lá nos idos de 2000 e quanto, Bia? 2017? 2016. Eu me formei em abril de 2016, aí naquela época eu estava contigo no Coach PGE. Aí depois ela voltou em alguns cursos de segunda fase, sobretudo, né? No curso de segunda fase do O PGDF. da PGDF eu fiz com temas, com E, correção, tudo. e eu acho que oral também da PGDF, né? Isso, eu acompanhei, isso, Fizeste na exatamente. mentoria lá que o Caio fez, que o Caio Alcântara fez. Exatamente, exatamente. Bom, Bia, então vamos lá. Tu tem aí uma série de aprovações no teu portfólio aí de concurseira, mas eu quero entender primeiro como foi a tua fase pré-edital, lá no comecinho, você se formou quando? Quando foi que você decidiu prestar provas de concurso público? Quando foi que você decidiu assim, porra, o que eu quero é o concurso público, eu acho que o concurso é o meu caminho, não vou advogar, e vou começar a estudar para concurso público. Foi durante a faculdade? Foi depois da faculdade? Conta para a gente aí. Caio, foi depois da faculdade. Por sinal, na faculdade, você é da UF, né? Como o Caio foi meu monitor, gente, meu amigo monitor. Eu sou exatamente a caloura da turma dele. E na UF, eu confesso que meu curso era muito voltado para a universidade. Eu era muito preocupada eu realmente eu gostava dessa parte propedêutica de universidade. Eu cheguei a fazer até um intercâmbio de uma bolsa de estudos da UF, mas consegui me formar com a minha turma ainda. E quando eu me formei, eu fiz a OAB até na turma seguinte, porque eu fiz meio que 3 períodos em 2 para conseguir me formar com a minha turma. Então, assim, eu confesso que estudo para concurso foi só depois de se formar. Eu não e algo que hoje em dia eu reputo equivocado, porque eu já sempre quis concurso público, eu não me via já iniciando na advocacia. Eu posso até me interessar pela advocacia posteriormente, mas a princípio eu já queria concurso público. Então eu acho que é um estudo diferente. Eu acho que quem está em universidade agora, se você já tiver determinado, eu vou querer concurso público, quanto mais cedo começar, melhor. Sem sombra de dúvida, quanto mais cedo você estudar com estudo focado para concurso, melhor. E eu confesso que eu tive esse atraso. Eu só vim dar aquele estalo de, nossa, o estudo é totalmente diferente, totalmente assim não, mas é bem diverso, a forma de abordagem é distinta após me formar. Eu me formei em abril de 2016 e aí iniciei estudar para a procuradoria
E confesso que eu comecei formando a minha base, aí tinha aquela pressa, né? A gente quer achar que já vai pegar tudo de primeira, que já está pronto para em 3 meses fazer uma prova objetiva, e não tá, entendeu? Então, assim, foram coisas que eu demoro. Hoje em dia, eu sei que levam um tempo para o conteúdo ser assimilado, para tudo passar a ser revisão, porque vai chegar um momento que tudo vai ser revisão. Então, assim, respondendo a tua pergunta objetivamente, o meu estudo na época da UF era para a UF, passou a ser estudo para concurso depois de me formar. Uhum. E daí quando decidiu estudar para concurso, foi direto para procuradorias ou teve dúvidas em relação à carreira? Eu estudava para a procuradoria porque eu gosto muito das disciplinas, eu gostava muito desse pilar, eu amo direito público, sou apaixonada por direito público, então eu gostava desse pilar de procuradoria, constitucional, administrativo, tributário, processo civil, sempre me interessou. E também eu confesso que a princípio eu imaginava, não exige prática, e hoje em dia está aí, tá sobrando prática e ainda não tomei posse, né? Mas assim, a princípio foi pela afinidade com as disciplinas, também pela minha experiência na época de estágio, eu estagiei na Procuradoria do município de Teresina, gostei muito, e também na Procuradoria da UF, junto com os procuradores federais lá na UF. Aí, comparado às minhas outras experiências de estágio, eu estagiei na Defensoria Pública e também no Ministério Público. E, assim, quando eu comparava o ritmo de trabalho, a própria carreira dos trabalhos que eu tive, do estágio, né? Eu vou estar para a procuradoria, eu quero ser procuradora. E aí eu iniciei estudando para a procuradoria. Confesso que eu queria ter feito mais algumas carreiras meio, a princípio, só que acabei não fazendo. Na época eu trabalhava, eu tinha um cargo comissionado no Tribunal de Contas, e acabou indo e não fiz esses outros. Aí eu passei a fazer concurso de procuradoria. Em 2016, minha primeira prova de procuradoria foi a Procuradoria do município de São Luís, logo no início de 2016. Concurso, assim, que a gente faz porque é aqui do lado, mas, assim, eu sabia que eu não tinha a mínima coisa, que eu não estava zero competitiva. Hoje em dia, se eu tivesse naquele ritmo e uma pessoa perguntasse para mim, você acha que eu devo fazer prova? Eu ia falar, olha, sinceramente, eu não teria feito, entendeu? Porque eu acho que precisa Tu fizeste com quanto tempo, Bia? De praticamente, eu tinha um meses? mês de estudo, meses, entendeu? Então, assim, eu não fiz, acho que eu não fiz nem 60% da prova. Então, assim, são coisas que o concurseiro ele tem que entender que demanda tempo. Coisas que eu não concordo, viver de reta final, você ir, pelo menos aqui em São Luís é aqui do lado, né? Mas assim, você ir para longe, tentar, pelo menos, no, tendo formado uma base assim, no quadripé, em caso você for prestar a procuradoria, no quadripé ou ter um bom nível em algumas determinadas disciplinas, ao meu ver, logo nesse início, é jogar dinheiro fora, entendeu? Assim, a minha opinião. Mas eu fui, aí depois eu fiz a PG Maranhão também, fiquei fora do corte, mas aí foi evoluindo, sabe? Foi evoluindo e fui fazendo. A minha primeira aprovação em prova objetiva foi no final de 2017, na PGE Sergipe. Foi a primeira vez que eu atingi o corte. Tá. E Bia, deixa eu só corrigir aqui uma questão aqui no microfone, só para eu ver uma coisa aqui. Microfone. Pronto. Acho que agora vai. Bom, tu falou que era muito dedicada na UFP, né? E pelo que eu me lembro, eu acho que era mesmo. Era. Me conta aí, como foi tua faculdade? Tu fizeste uma boa faculdade? Estudou bem durante a faculdade? Era CDF? Como é que funcionava isso Eu aí? confesso que eu reputo que eu fiz uma boa faculdade. Eu estudava para as provas direitinho. Eu terminei a UF acho que com IRA 9,31, alguma coisa assim. Terminei com IRA, foi 9,31. Então, eu fiz uma boa faculdade, mas era muito voltado ao estudo da UF, ao estudo das provas, o professor mandava tal livro, eu comprava o livro, eu li o livro, e assim, eu acho que isso, o estudo para concurso é um estudo distinto. Ao meu ver, hoje em dia, depois desses anos como concurseira, eu reputo que é um estudo distinto. Eu
eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu também comecei a estudar durante a faculdade. Na verdade, eu, diferente de você, né? Como você não, diferente de você, eu comecei a estudar para concurso durante a faculdade. E eu era também alguém preocupado com a universidade, né? Tanto que eu fui monitor, enfim, fiz uma série de situações, fiz publicações e tal. Mas quando chegou acho que faltando três semestres, né? Faltando ali um ano e meio, mais ou menos, eu tomei uma decisão. Não, pronto, já deu, que era para eu me dedicar na universidade, já foi, agora eu vou para o concurso. E aí, o que eu fiz foi basicamente mudar a bibliografia. E que eu acho, Bia, que seja a melhor estratégia para quem está na universidade. Tirar os últimos 2 anos, primeiro, ter uma mentalidade focada para o concurso público nos últimos 2 anos, primeiro passo. Segundo passo, mudar radicalmente a bibliografia. E, terceiro passo, aproveitar o tempo para estudar as disciplinas que vão constar do teu concurso, né? Então, basicamente foi isso que eu fiz. E isso não foi simplesmente abandonar a faculdade, porque eu consegui atingir os objetivos em termos de nota, vamos dizer assim, na faculdade, estudando a bibliografia do concurso. Então, meio que estudar para o concurso serviu para as duas coisas, ali no último ano. Exatamente. Tanto que eu fui o aluno também laureado da turma, né? Fui o aluno com a Uhum. maior índice de rendimento, ainda que eu estivesse estudando para concurso nos últimos 2 anos. Então, se você está ainda na faculdade, eu acho que a tática mais correta é essa. Veja que eu não estou dizendo para você, no primeiro período, sem saber de nada, pegar um livro de tributário, de ICMS, para você estudar para a Procuradoria. Exatamente. Não tem o menor cabimento isso. Você precisa, sim, de um amadurecimento prévio, precisa, sim, ter uma apreensão lógica da coisa, tanto que isso, hoje, as pessoas às vezes conversam comigo sobre assuntos, sei lá, qualquer tipo de direito, vamos dizer assim, e eu tenho alguma lógica jurídica no meu argumento, ainda que eu não saiba especificamente aquela alternativa correta, enfim. Mas a lógica e o raciocínio jurídico, eu acho que é algo que é diferencial, é o que separa o bom do ótimo, né? Às vezes você se torna bom, sendo um concurseiro bom, estudando ali lei seca e tal, e tal, e tal, mas dificilmente você vai ser ótimo se você não tem uma lógica por trás, uma base bem feita por trás, tá? Então, primeiro, fazer uma boa faculdade, eu acho, se você ainda tem tempo, eu acho fundamental. E nos últimos 2 anos, ali, sprint final da faculdade, fazer essa reviravolta, né? Trocar bibliografia e, mais importante do que isso, ter uma mentalidade focada ali no concurso público. Eu acho que essa é Exatamente, a dose. concordo. Concordo, até porque o raciocínio jurídico, quando você faz essa virada aí que tu falou, o raciocínio jurídico, na hora de pegar os livros de concurso, os livros focados em concurso, ele vai ser melhor, ele vai vir mais rápido. Foi exatamente foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu passei a abrir o leque e fazer outras carreiras. O estudo das outras disciplinas, ele já facilitava, o raciocínio jurídico já vinha, acabava que uma matéria incrementava a outra, então eu concordo com o que tu falou, se você faz uma base de faculdade boa, mas no final, se você visa concurso público, no final você faz essa desviada, trocando a bibliografia, com certeza é uma saída muito boa. E, Bia, vamos dar um passo aqui na nossa conversa. Vamos sair de 2016, quando você começou, e vamos para a tua primeira aprovação em primeira fase de concurso de carreira jurídica, tá? Você falou que a primeira reprovação foi PGM São Luís, em 2016. E a Isso. primeira aprovação aconteceu em que ano? Em primeira fase. Em primeira fase foi no final de 2017, na prova objetiva da PGE Sergipe, que eu fiz exatamente o corte. Acho que o corte foi, salvo engano, foi 81 e eu fiz 81. Lembro que foi a minha primeira discursiva. Primeira Então vez foi que eu um ano fui. aí. Foi um ano e pouquinho, um ano e pouquinho. Uhum. Tá, então a gente está aqui num ambiente em que a Bia demorou mais ou menos um ano para atingir a nota de corte aqui, tá? É relativamente, Bia, um prazo até curto, tá? Um prazo bom. Na verdade, curto não, um prazo bom. Vamos colocar assim, um prazo bom para atingir a primeira preparação, a primeira aprovação. É o que a gente espera de uma boa preparação aqui. Até conversa com os alunos, entram no extensivo,
E a primeira conversa que eu tenho, eu digo logo, ó, se você está se matriculando no extensivo, você não está pensando em fazer prova nos próximos 3 meses, muito menos em passar nos próximos 3 meses. Se você tiver com essa cabeça, esqueça o extensivo. A tua cabeça de aluno de extensivo é passar esse ano inteiro fazendo base, ali dando os primeiros passos, para que no ano seguinte você comece a pensar em fazer provas e ter resultados efetivos, né? Então, é um prazo bom. Eu achei que foi um prazo bom. E aí, Bia, eu vou te fazer uma pergunta aqui e você vai nos dar aí a tua percepção. Até essa primeira aprovação, tu se recorda de quantas provas tu fizeste? Eu não me lembro, porque eu acho que praticamente não teve. Teve a PGE Maranhão, eu fiz a PGE Maranhão, que foi no final de 2016, reprovei. E aí, de procuradoria, eu não estou me recordando, porque PGE Pernambuco e PGE Tocantins foi no início de 2018. Então, acho que 2016 não teve mais, não. PGE Mato Grosso eu não fiz, porque era muito longe e eu estava no início ainda, acho que a prova objetiva da PGE Mato Grosso foi tipo julho de 2016. Essa eu não fiz, porque era mais distante. Aí, em setembro de 2016, eu fiz a do Maranhão. E, sim, PGM BH. PGM BH eu fiz. PGM BH reprovei e PGM Fortaleza reprovei. A PGM Fortaleza, eu lembro que foi certo, errado, e quando eu fui fazer o feedback, né, sempre quando terminava eu olhava o que é que eu tinha errado, o que é que eu tinha acertado, eu sabia exatamente, isso é uma coisa assim que eu acho que eu reputo indispensável. Fazer uma prova objetiva, a prova objetiva simulada que você for fazer, terminou, eu sabia dizer exatamente qual disciplina tinha me tirado, qual ou quais disciplina tinha me tirado. E aí, agora lembrando, PGM BH eu fiz, PGM Fortaleza eu fiz, isso em 2017. E a PGM Fortaleza, eu lembro que a minha nota foi até boa. Eu lembro, fiquei fora, porque o corte foi bem alto, mas eu lembro que, assim, eu vi que estava evoluindo, sabe? Falei assim, nossa, uma hora vai dar certo, entendeu? Aí a PGM BH já deu uma descida, já não foi tão boa. Aí, no final do ano, a PGE Sergipe foi CESP também, foi a minha primeira aprovação em objetiva. Tá, então a gente está falando aí de 4 reprovações antes da primeira aprovação em primeira fase, né? Exatamente. Diz uma coisa, o que que tu reputa, o que que tu considera que foi determinante para fazer essa virada? Foi simplesmente o fator tempo, o amadurecimento, ou você mudou alguma ferramenta, mudou algum método durante essas 5 primeiras provas? Caio, eu acho que, do que eu me recordo, o próprio, como falou, fator tempo, o acúmulo de conhecimento, querendo ou não, a paciência, né? Porque, assim, às vezes é complicado mesmo para o concurseiro, principalmente que está no início, ele quer um imediatismo, ele quer passar logo, de primeira, na primeira prova objetiva e tudo mais, e, assim, levou um tempo para entender que exige a paciência, exige o fator tempo, o acúmulo de conhecimento, ele vai pegando, uma hora você vai transbordar, né? E também eu acho que, do que eu me recordo, nas 2 últimas semanas da PGE Sergipe, eu li muito a lei seca e a jurisprudência. Eu já tinha feito várias questões antes, e nas 2 últimas semanas, especificamente nas 15 últimas semanas, eu dei assim uma leitura global. Eu fiz aquela leitura assim, aquela mergulhada de reta final, assim, você lê todos os diplomas que podem cair na prova, e também não negligenciei. Eu lembro que na PGE Sergipe, em específico, eu não negligenciei algumas coisas que o CESP tinha cobrado em BH e em Fortaleza, que naquela época ele estava cobrando, eu lembro que era informativo do TST. Informativo do TST, ele chegou, a primeira prova que ele cobrou, salvo engano, foi em Fortaleza, cobrou um ou outro, cobrou talvez um pouquinho em BH, e em Sergipe, que é uma das coisas que eu falo também para quem for prestar a PGM São Paulo, que quando não vem o número de disciplinas separada no edital, quando é 100 questões, o CESP faz o que ele quer com aquelas 100 questões. E em Sergipe foi isso. Sergipe, eu me recordo que foram 17 questões de trabalho, processo do trabalho. 17 questões, é muito. E eu tinha estudado... Agora foram 22, né? Espírito Santo, 22. Muito. E eu tinha estudado os informativos do TST. Então, assim, caiu muito informativo. Eu lembro que, assim, do mesmo jeito que eu sabia dizer quem tinha me tirado, eu sabia dizer quem tinha me colocado. E nessa prova em específico de Sergipe, eu lembro que foi trabalho, processo de trabalho. Acho que das 17 eu acertei 16. E foi informativo do TST. Salvo engano, eu não olhei a prova da PGE Espírito Santo, mas, assim, nas últimas
nas últimas provas, ele já não estava mais cobrando tanto informativo do TST, mas lá naqueles anos ele cobrou. Então, assim, por saber ter esse parâmetro das últimas provas, já estava, nossa, pode ter questão de trabalho. E não só teve, como teve 17. Então, assim, acho que o que foi essa virada de chave para atingir o corte nessa foi o acúmulo de conhecimento, paciência, constância. Todos esses meses eu não me recordo de ter passado absolutamente nenhum mês parada, todos os meses eu estudei. Claro que uma outra semana a gente tem que dar uma relaxada, assim, uma afrouxada quando não está tão perto da prova, mas nas últimas semanas, no último mês, reta final, edital aberto, muito estudo, muito estudo. E aí, graças a Deus, deu certo. No ano seguinte, em Pernambuco e Tocantins, eu fiquei por uma do corte. Não, e já teve outras que eu fiquei por uma, mas eu lembro que essas duas foi mais ou menos um mês de distância entre uma e outra, e eu fiquei por uma, então eu já sabia que estava ali em cima, na cordinha, né, no limite do corte. Uhum. E, Bia, teve alguma relevância ou alguma modificação na tua compreensão da lei seca? Assim, tipo assim, nessas primeiras provas eu estudei pouco lei seca, nessas eu estudei mais lei seca, ou tipo assim, estudou lei seca igual para todas mesmo, foi uma questão realmente de maturação do conhecimento, enfim. Eu acho que foi mais maturação do conhecimento. Eu sabia que a lei seca era importante para todas, mas nessas que eu tinha reprovado, eu na hora não lembrei porque não tinha ainda tido a repetição necessária para me recordar de todos os artigos que mais caíam. Porque é repetição, né? Lei seca principalmente é repetição, repetição, e vai ter uma hora que a memória fotográfica já vai exatamente para aqueles artigos mais cobrados e você já vai assimilar mais fácil. Uhum. E Bia, e em relação à jurisprudência, você já falou da jurisprudência do TST, que teve ali uns 2 anos que o SESC realmente cobrou bem, hoje não está tanto, hoje eu nem recomendo mais, para falar a verdade, só se o cara já tiver assim, nível, bom, estou passando em tudo, então vai lá, procura o informativo do TST, vai ver esse informativo do TCU, mas assim, evidentemente, quando você já cumpriu o arroz com feijão. Exatamente, com certeza. De partida, você tem que saber súmulas e OJ de TST, se referindo aqui principalmente na matéria de trabalho e processo de trabalho, CLT, súmulas e OJ do TST, pronto. É o que eu indico. Quer alguma coisa a mais? Vê a parte de trabalho e processo de trabalho aplicada à fazenda pública. Assim, para a primeira fase, eu acho que isso. Informativo de TST, hoje eu já não indico mais, salvo se a pessoa está no nível mais avançado, né? Me diz uma coisa, Bia. Agora a gente vai sair de 2017, que foi a sua primeira aprovação em primeira fase, e a gente vai para um momento que eu não sei qual, você vai me dizer qual, em que as primeiras fases se tornou algo, assim, as aprovações em primeiras fases se tornaram simples, passou a passar em tudo, vamos dizer assim, sem muita dificuldade. Teve esse momento, ou até hoje você passou em uma, deixou de passar em outra, ou como é que foi? Tem esse momento de passar em uma e não passar em outras. Eu acho que primeira fase em específico, se você não tiver uma dedicação, ainda que você já tenha algumas aprovações, vem reprovação. Ao meu ver, principalmente com essas notas de corte altas e tudo mais, eu acho que a primeira fase exige sim uma boa dedicação, principalmente nas últimas semanas, nos últimos meses, para você relembrar, porque senão realmente cai na curva do esquecimento. No início de 2018, eu fiz PGE Pernambuco, PGE Tocantins, fiquei por uma das duas, não passei. PGE São Paulo eu passei, aí reprovei na discursiva. PGE Amapá, passei, aí é uma das minhas aprovações. PGE Santa Catarina, passei também na objetiva. E aí teve 2019. Em 2019, eu passei na PGM Campo Grande, mas meio que um mês antes, na PGM Londrina, eu fiz a PGM Londrina, fiquei por uma do corte também, reprovei. Fiz PGM Ribeirão Preto, fiquei por uma do corte, reprovei. E de procuradoria, 2019 foi um ano que praticamente que não teve procuradoria do estado, teve essas procuradorias do município, né, apenas. Então, as que eu me recordo foram essas. Aí, 2020 veio a pandemia. Então, aí sim, voltando à reprovação essas reprovações, teve reprovação objetiva mesmo, depois de já ter sido aprovada, mas você vê que foi
por uma, duas, assim, meio que eu tava pertinho e em regra, essas PGMs, elas têm menos ainda aprovados do que as PGEs. E no fim das contas, no meio, menos ainda, né? Mas as que a distância foi maior, que mais me chamou a atenção, foi em 2021, que foi quando eu estava aprovada em delegado da Polícia Federal e estava fazendo fazendo as fases, né, de delegado da PF, que aí coincidiu com duas provas grandes de procuradoria, mas que outras duas eu fiz, e só em não, tipo assim, visível, que a diferença de você não ter uma dedicação nas últimas semanas ou nos últimos meses faz uma diferença considerável. Na PGM Paraíba, eu fiz a prova da PGM Paraíba, eu fiquei a 7 pontos do corte, eu acho. João Pessoa, né? Da Paraíba, em 2021. Da PGE. Isso, PGE já. PGM João Pessoa eu não fiz. Coincidiu, a PGM João Pessoa coincidiu com a discursiva do Amapá. Aí eu fui fazer a discursiva do Amapá, eu não fiz PGM João Pessoa. Mas a PGE, já agora sim, já estando aprovada em alguns outros concursos, já estava trabalhando, já tinha voltado, no caso, a trabalhar, né? Estava morando em Brasília, e eu fui fazer a PGE Paraíba, e no final de 2021, e mesmo com essa base, já com essas outras aprovações, eu fiquei, eu acho que, não, minto, o corte da PGE Paraíba, salvo engano, foi 87, eu acho que eu fiz tipo 83, então eu fiquei a 5 questões. E depois, na PGE Alagoas, que também era CESP, a PGE Alagoas foi exatamente uma semana depois da minha prova oral da PF. E na prova oral da PF eu estava estudando o quê? Administrativo, constitucional, penal e processo penal. Então, que salva para a procuradoria, só administrativo e constitucional. Uma semana depois, fui eu para o Alagoas achar que eu tinha alguma concorrência. Eu fiquei a 7 pontos do corte. Então, assim, eu não fiquei a uma, duas ali beirando. Eu fiquei, e assim, salvo engano, acho que uma quantidade considerável de pessoas corrigir a discursiva. Então, assim, ao meu ver, a prova objetiva nunca é uma prova que você pode desmerecer, no sentido de, eu já atingi o corte, vou passar sempre agora. Ao meu ver, não é bem assim. Eu sou testemunha de que se você não estiver relembrando ali nas últimas semanas, nos últimos meses, cai na curva do esquecimento e reprova. A minha experiência que eu tive foi essa. Aí, importante esse teu relato, para vocês entenderem o quão fundamental é esse tal do sprint final ali, né? Da dedicação, do enclausuramento no último mês, idealmente nos últimos 2 meses, né? Acho que 2 meses é o ponto ali que você realmente tem que esquecer do mundo, tirar férias, enfim. Porque esse momento ali é a cereja do bolo. Não adianta você ter lido tudo, toda a bibliografia, se não teve condições de fazer um ciclo de revisões ali muito intenso, né? Aquela passagem de vista geral, aquele mergulho, como você falou, em todas as disciplinas. E, no meu entender, a ideia de fazer muitas questões nesse último mês, né? Principalmente ali, fazer questões ali de forma absurda, de todas as disciplinas, de todos os pontos, porque aquilo ali é o que vai fazer a diferença na hora do gabarito, né? Estava conversando aqui nos bastidores, no meu caso, eu fui aprovado aqui no Piauí, o resultado deve ter saído em outubro, mais ou menos, e eu estava inscrito na prova do Rio Grande do Norte, que era subsequente, começo de dezembro. E aí, como eu estava inscrito, mesmo já estando aprovado em casa, eu fui, né? Chegou lá, eu fiquei lá no hotel, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Por quê? Porque eu passei, sei lá, 40 dias sem pegar em nada, né? Aí lá ia eu imaginar que estava muito bem aprovado no Piauí e sem querer parecer outra coisa, mas quando eu fui aprovado no Piauí, eu estava num nível absurdo, sim, absurdo, sabia muito mesmo. Mas vejam, eu titubeei. Eu fiquei no hotel e disse assim: quer saber? Não vou fazer a prova. Já estou aprovado mesmo, estou em casa e não revisei 40 dias. Tomei essa decisão. Fui para a praia. Quando a prova foi publicada, que eu olhei, eu me certifiquei de que estava correta. Eu olhei e disse assim, cara, eu acho que eu não ia passar, não lembrei aqui de pouca coisa. Então, veja a importância dos últimos 40 dias. Porque mesmo quem está no nível absurdo, às vezes não passa em provas objetivas porque negligenciou esses últimos 40, 60 dias, né? E às vezes isso é bom também, porque talvez isso seja um ânimo para quem ainda não tem aprovação
e às vezes vê assim, o fulano de tal vai fazer essa É, prova, o juiz, o procurador da República, o Ponte de Miranda vai ressuscitar e vai fazer essa prova. Tá, mas se o Ponte de Miranda não está estudando e revisando ali nos últimos 40 dias como eu tô, eu acho que eu tô melhor do que ele. Eu com te... toda certeza. Então, talvez isso sirva aí de alento para quem ainda está buscando a primeira aprovação, né? Com toda certeza, concordo plenamente, Caio. Pois depois da primeira aprovação no corte, eu tive também reprovações e, como eu relatei, algumas pertinho por uma, mas assim, mesmo depois de aprovação em outras carreiras, teve essas que a distância do corte foi bem maior e a reta final faz muita diferença, a ausência dela faz muita diferença, então nunca negligencie ela, ainda que você tenha já uma boa base, é necessário sim, porque senão o assunto realmente cai na curva do esquecimento e você erra bobeira, e depois você fica, meu Deus, como é que eu errei? E você sabe o que é que faltou a revisada. Uhum, é verdade. E Bia, vamos dar um salto agora para a gente conversar sobre as ferramentas aqui, para depois a gente falar sobre a segunda fase. A gente falou, já mencionou de passagem a tal da lei seca e mencionou de passagem também a jurisprudência. Eu só queria que você, vamos por partes, né? Lei seca, como é que você estudava a lei seca? Era por vade-mecum, era pelo Planalto, era por legislação comentada, legislação destacada, enfim, me conta como que tu estudava a lei seca, qual era a rotina de estudo de lei seca e qual ferramenta você usava. Eu estudava pelo Vadmeco, sempre usei o Vadmeco, teve época que eu tive que desmembrar ele todo, porque já estava bem poluído, assim, porque a memória fotográfica do meu Vadmeco de prova objetiva já era muito boa, né? Eu já lembrava exatamente dos pontos que tinha marcado, e aí já estava bem rasgado ele, aí eu tive que desmembrar, e chegou um determinado momento, pela quantidade de inovação legislativa, que eu tive que comprar outro, e só que assim, a lei seca, depois, por exemplo, a CF, você já vai ter lido a CF tantas vezes que vai ter uma hora que você vai saber exatamente quais artigos você vai precisar ler, mas é repetição, é repetição, é repetição. E sempre estudei a lei seca, anotando do lado as questões que eu via, botando aqui. Eu botava o ano, eu tinha uma cor específica. Eu lembro que a FCC é vermelha, CESP é azul. Então eu já sabia, botava a corzinha FCC vermelha, CESP azul, às vezes botava o ano do lado. E aí, quando eu fiz prova VUNESP, na época da PGM, eu botava VUNESP também, mas como eu fiz pouca prova, meu VADMEC praticamente não tem escrito VUNESP, mas CESP e FCC tem demais. E aí eu escrevia ao redor, não costumava botar muitos informativos ao redor, confesso que tem gente que coloca, eu já não colocava porque eu já acho que eu anotava tanta coisa das questões e um ou outro conceito doutrinário, um mnemônicozinho que eu via fazendo questão, que já ficava muita coisa, sabe? Tem gente que gosta, eu preferia deixar informativo em outro material, mas era físico. Eu confesso que eu sou de papel, eu sou o que eu puder estar imprimindo, eu estou imprimindo, comprando um livro físico, eu estou comprando. É igual eu. Eu costumo dizer, eu também estudava com Vademecum, né? É o Vademecum raiz, com folha de Bíblia, né? Porque é o que Exatamente. salva, é o que te É o conduz à que treina a salvação. vista. O que treina a vista. Deixa eu te falar uma coisa, Bia. E a rotina do teu estudo de lei seca, ela mudou do teu estudo pré-edital para o pós-edital? Assim, no teu primeiro ano, lá em 2016, tu estudava mais lei seca, menos lei seca, depois nos retas finais tu estudou mais, menos ou era igual? Lá no início, eu acho que do que eu me recordo, a lei seca era logo depois de estudar o assunto pela doutrina, justamente para ir, li a primeira doutrina, sempre com a lei seca do lado, porque o que eu estava lendo aqui da lei seca, eu já marcava aqui na doutrina para ir acompanhando, ou melhor dizendo, o que eu li aqui da doutrina, eu já marcava a lei seca do lado para ir acompanhando, e depois, uns 2 dias depois, 3 dias depois, às vezes uma semana depois, eu li a lei seca já como uma forma de revisão do assunto doutrinário. A lei seca ficava ao lado, mas a leitura assim maçante mesmo era mais em reta final, que aí era lendo e voltando e voltando e voltando, mas eu deixava ela preparada para uma revisão. Eu deixava ela no ponto de tanto com o marcadinho, as questões que mais caíam, os artigos que mais eram cobrados pelas questões, e aí já ficava no ponto da revisão forte. E, inclusive, em estudo de discursivo, eu não negligenciava a lei seca, porque em algumas se resolve só com ela, né? A gente tem que saber dar aquela mapeada,
Então, assim, era uma coisa que realmente tinha que constar. O horário da lei seca não dava para furar. Uhum. Eu acho que você aprendeu isso aí comigo, mas eu não lembro. Eu lembro você falando da lei seca do Mas, lado da assim, é doutrina. mais ou menos isso, tá? Eu costumo, assim, de forma sistemática, ensinar os alunos, eu costumo dizer o seguinte, ó, vocês têm duas formas de estudar a lei seca, e a primeira delas é exatamente estudar a lei seca por tema, né? Você estuda o tema, e evidentemente, para você se sentir seguro no tema, você tem que estudar a lei seca respectiva. Não adianta você dizer que estudou, sei lá, teoria geral dos contratos e não estudou o artigo 420 ao 480 lá do Código Civil, tem que estudar. Né? Então, a primeira forma e primeiro momento de estudar a lei seca é por tema, a partir do estudo da doutrina. Então, você está estudando lá a doutrina, eu estou falando para alguém que é alguém iniciante, e lógico, se você é iniciante, você tem que estudar o material, a doutrina. Então, está estudando a doutrina, está com o vadimeco aberto. E aí você vai marcando os artigos do código a partir dos comentários que a doutrina faz. E o que você está fazendo nesse momento é o que você falou, Bia. Eu estou preparando o meu vadimécum. Por quê? Porque lá no meu reta final eu vou precisar desse vadimécum para que eu estude da segunda forma, que é a forma corrida, que é quando eu vou imergir no estudo da lei seca. Eu tenho que passar por ela de forma corrida. E aí, eu já tendo preparado esse vadimécum, nesse momento inicial, eu facilitei a minha vida lá no futuro. Né? Eu preparei ele, tornei ele mais digerível, vamos dizer assim, e, melhor do que isso, eu vou ficar mais inteligente do que o Vademecum. Por quê? Porque esse Vademecum não tem só lei, ele tem conceito doutrinário, ele tem, às vezes, anotação de jurisprudência, e tem, às vezes, posição de banca. Então, basicamente, a lei seca, eu trabalho dessa forma. Às vezes, o aluno iniciante, ele peca muito nisso. Por quê? Porque ele ouve a voz pseudo-inteligente do Instagram dizendo assim, a lei, para você passar em concurso, você precisa estudar a lei seca. Corretíssimo, corretíssimo. Agora, isso precisa ser entendido da forma correta. Você tem que saber estudar a lei seca quando você é iniciante e tem que saber estudar a lei seca quando você está avançado. Estudar a lei seca quando você é iniciante não significa que você vai ter que imergir horas e horas em cima do vademecum, porque você não vai faltar base, vai faltar nível de compreensão. Tá? Você está tentando memorizar sem compreender. Agora, lógico, você está no reta final, é um aluno avançado, aí beleza, aí é 90% do teu tempo em cima do vademecum. Então, eu diria que uns 80% em cima do vademecum. Então, quando o Instagram ou, enfim, os perfis de Instagram dizem que você precisa estudar a lei seca, concordo, você só precisa entender como estudar em cada momento da sua preparação, tá? Para você não pensar que está no seu day one, dia 1 aqui desse Você já vai começar a lei seca. Aí eu vou comer aqui o vademecum, vou estudar 3 horas de vademecum por dia. Tá errado, você não está estudando para técnico, não está estudando para analista. Tá Exatamente. E, assim, uma disciplina que eu negligenciei a base e que depois eu senti, que no caso, acho que até hoje eu sinto, é, por exemplo, direito civil. Eu não tive direito civil, não estudei direito civil bem na faculdade, e, assim, direito civil são o quê? São 7 cadeiras, né? Na época da UF, acho que eram quase o curso todo. Então, são muito. Você precisa é uma disciplina muito grande para você aprender rápido, assim, em questão de poucos meses. Eu acabei não lendo tanto doutrina, ficava querendo. Porque realmente, no fim das contas, diversas questões do Código de Civil que caem nos concursos é lei seca e jurisprudência. Só que, assim, se você não entender alguns conceitos que só a doutrina vai te dar, você não vai decorar, você não vai memorizar em um tempo bom. Então, acaba que eu passei exatamente por isso aí. Fiquei achando que empurrando, só indo na lei seca, só indo na lei seca, e hoje em dia acho que é a disciplina que eu sou mais fraca, tirando previdenciário, que com todo respeito eu não consigo, eu realmente não tenho afinidade, mas direito civil foi uma disciplina que é super importante, inclusive, para o cotidiano, né? Super importante para a advocacia, tudo, mas que eu acabei negligenciando isso na preparação, porque eu não me recordo porque fui pulando a doutrina dela em todo o pilar da advocacia pública. Eu estudei bem redondinho, li todos os livros, tudo certinho, mas direito civil eu não fiz essa base aí, e até hoje tenho dificuldade de decorar a lei seca de direito civil.
E Bia, e tua doutrina? Vamos partir aqui para a doutrina. Tu estudou por livro, estudou por material? Era Eu material estudei por impresso, livro. era material eletrônico? Conta aí pra mim. Impresso, impresso. Realmente, sou do papel, estudei por material impresso. Os livros, acho que a doutrina básica de advocacia pública, eu realmente peguei as bibliografias mais utilizadas, Constitucional Pedro Lenza, Tributário, professor Ricardo Alexandre, esses que o pessoal mais recomenda mesmo, realmente focado para concurso. Uhum. Administrativa, acho que foi o único que eu li 2 livros. Um na época que tu tinha recomendado, que foi o do Matheus Carvalho, fiz a base por ele, e recentemente o do Rafael Oliveira. O do Rafael Oliveira é mais sucinto, né? E como eu já tinha uma boa base em administrativo, esse é o único que eu posso falar que eu li 2 doutrinas. O resto foi todo. Uhum. Entendi. E tu fazia algum resumo, alguma anotação, só lia, grifava? Como é que tu estudava a doutrina? Sublinhado e revisava os sublinhados depois. Nunca estudei fazendo resumo. O resumo, entre aspas, que eu tinha eram os fichamentos de questão. Quando eu fazia questão, eu colava para os meus fichamentos e depois revisava, e aí, querendo ou não, meio que aquilo ficava um resumo, porque às vezes eu botava alguma doutrina ali que precisasse para responder a questão, alguma jurisprudência, mas assim, parar a disciplina e fazer o resumo eu nunca fiz. Eu estudava, os resumos que eu tinha eram mais esses fichamentos que por tempos eu fiz escrito, não sei o que eu tinha na cabeça, que eu ia fazer resumo escrito, que demora muito mais, muito Uhum. melhor. Nessa hora a gente tem que ir pro computador, né? Claro, aí muito mais ágil fazer por computador, e aí até você vai conseguindo apagar e escrever mais rápido, fica menos poluído do que coisa escrita. Do mesmo jeito eu fazia com jurisprudência, que a princípio eu também fazia impresso, e depois passou a ser pelo Word. Entendi. Nesses teus sublinhados, era realmente só sublinhados ou tu fazia alguma anotação, algum esquema, alguma setinha, algum tipo de, sei lá, algum mapa? Em É, regra, eu fazia isso já da segunda revisão para a terceira. Na primeira revisão, inclusive, me chamou a atenção, olhando os meus livros, por exemplo, do Matheus Carvalho, que eu acho que eu li, sei lá, a edição 2016, eu sublinhava praticamente tudo. Então, assim, aquela primeira leitura, é normal você acabar sublinhando mais. Se você é a primeira vez que você está tendo contato, é normal você acabar sublinhando mais. Aí na segunda, você já vai conseguindo fazer um colchetezinho nos parágrafos mais importantes, já vai resumindo. Na última, tu já vai fazer um círculo, então, a primeira leitura sublinhado. Aí na segunda, na revisão, já às vezes eu fazia uma anotada, botava alguma coisa em questãozinha que eu tinha visto do lado, enfim, na segunda, terceira já tinha mais escrito, mas a princípio era só o sublinhado. uhum, entendi. Eu costumo dizer para os alunos, quando eu vou ensinar ou tentar ensinar, né, a fazer os grifos, eu costumo dar uma dica. Eu digo assim, ó, a tua primeira leitura, corroborando o que a Bia disse, se você for estudar com um marca-texto na mão, corre o sério risco de você pintar tudo, tá? Por quê? Evidentemente, é a tua primeira leitura. É. Então, a tua compreensão sobre o grau de importância daquilo é maior. Então, o que eu te recomendo? Eu digo para os alunos, ó, estude simplesmente com uma caneta na mão, deixa o marca-texto ali de lado. E aí você lê o tópico inteiro. Sei lá, o tópico tem 2, 3 páginas. Lê o tópico só com caneta. No máximo, você circula palavras-chave. Terminou de ler o tópico ou uma sequência de tópicos, que pode ser feito também, aí você volta com marca-texto e marca ali os parágrafos mais importantes. Porque quando você termina o tópico, aí sim você tem um filtro de importância maior do que simplesmente ir lendo e grifando. Terminou o tópico, aí você, tá, esse tópico fala disso. Sei lá, espécies de endosso. Terminou o tópico inteiro, ah, tá bom, são essas espécies de endosso aqui, título de crédito. E aí você grifa em um nível menor. Teu grifo fica mais assertivo. Às vezes eu digo para fazer isso terminando o tópico ou terminando o capítulo, que aí eu acho que parece mais com o que tu fez. Termina o capítulo inteiro, não sei se você fazia era o livro inteiro, mas assim, termina o capítulo inteiro, a leitura, só circulando palavra-chave, depois você volta com o marca-texto e com as anotações. Mas eu sempre recomendo que faça
além do sublinhado ou do marca-texto, que faça anotações, esquemas, setas, mnemônicos, enfim, tudo que ajude o teu cérebro numa futura revisão. Sim. Porque, embora você perca tempo, entre aspas, nesse momento inicial, você está tendo ganhos de revisão no futuro, tá? Porque se você simplesmente lê de forma corrida ou não faz nenhum tipo de seta, nenhum tipo de esquema, possivelmente, e a Bia pode me falar se eu estou errado ou certo, possivelmente a primeira revisão ela vai demorar mais do que se você tivesse anotado, tá? Eu não estou dizendo aqui para fazer resumo, mas se a primeira leitura for uma leitura mais substantiva, do nível de fazer grifo e anotação, a tua revisão, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, pode ser que seja mais rápido. No meu caso, eu era muito lento para fazer a primeira leitura. Tá? Eu lia, 30 páginas o dia inteiro. 30, 40 páginas. Quando eu lia 40, era dia de soltar foguete. Uhum. Mas, quando eu terminava essas 40, elas estavam preparadas. Anotação e tal. E aí, quando eu ia revisar, era muito rápido. Tipo assim, eu revisava direito administrativo em 5, 6 horas. Mas por quê? Porque meu livro estava absolutamente anotado, grifado, né? Eu acho que, na verdade, aí, não é a compreensão que precisa ser feita em relação a essa técnica, não é uma perda de tempo, na verdade, é uma realocação de tempo. Como se eu enxergasse a preparação como um todo e eu estou realocando mais tempo no começo. Porque na minha revisão eu vou correr mais. Então, eu corro menos no começo e corro mais depois. Quando você faz o inverso, tá, eu quero terminar tudo muito rápido. Então, você corre no começo, mas depois você vai ter que ir devagar no final, porque você vai ter ali uma dificuldade de revisão futura, né? Então, Exatamente. é uma realocação de tempo. E aí, no meu entender, é mais estratégico você realocar mais tempo para o início, porque é um momento de pré-edital. Pós-edital você tem 60 dias. Então, 60 dias você tem que realmente correr. É mais estratégico, portanto, gastar tempo no início e correr no final, porque no final você não vai conseguir gastar tempo. Né? Então, eu geralmente organizo dessa forma a preparação dos alunos, tá? Isso, é exatamente o que a gente tinha falado, nesse caso, a preparação do material base da doutrina é como preparar a lei seca, você tem que já ir organizando para uma futura revisão, para ser um material hábil para uma futura revisão, senão você vai acabar tendo que estudar tudo de novo e o que foi rápido no início, no final das contas, vai ser um tiro no pé, querer ser muito rápido nessa fase de preparação da base, preparação do seu material. Uhum. Só para fechar esse ponto, a gente passar para a jurisprudência, eu lembrei aqui. Eu acho que é importante mencionar, sobretudo para o aluno iniciante, né? Para dar uma acalmada em quem quer correr. Quando você tem uma compreensão das coisas como elas são, parece que a preparação e a tua ansiedade fica controlada, porque veja só, é matemática. Se você estuda 30 páginas por dia, né? 30 páginas por dia, em 6 meses, você estudou o que aí? 5.400 páginas, né? Se não estiver fazendo conta errada, 5.400 páginas, 180 dias, 180 vezes 30. 5.400 páginas você passa em qualquer concurso, tá? 5.400 páginas você passa em qualquer concurso. Então, veja que o ponto não é acelerar, o ponto é ter constância. Porque aí o desafio, veja que não é estudar 100 páginas por dia. O desafio agora é estudar todos os dias. Aí você transfere o problema da velocidade para a constância. E aí, no meu caso, é mais fácil ter constância do que ter velocidade, né? Então, é uma boa forma de programar a mentalidade para que você controle a sua ansiedade. Às vezes, estou estudando 30 páginas por dia, vou demorar 10 anos, tá? Mas se tu estudar 30 todo dia, durante 6 meses, é lógico que durante 6 meses você também vai ter ali, vamos colocar aqui, 20 dias que você não vai estudar bem, mas tudo bem, está dentro de um contexto ali de tolerância. Mas você vai ter estudado o volume de conteúdo necessário para passar em qualquer concurso. Então, quando o povo diz assim, eu estudo 40, 50, 70 páginas no dia, às vezes eu estudo 100 páginas por dia. Eu olhava assim, rapaz, eu estudo 30. Mas agora sim, pergunte as 30, quando eu terminar, que eu vou saber tudo.
Então, assim, eu sempre foquei dessa forma. Então, é importante para você que está iniciando e para você ter uma ansiedade boa, é importante que você pense dessa forma, tá? Então, doutrina, ok? Vamos partir, Bia, para o último ponto aqui em relação à primeira fase, que é a jurisprudência. Aqui eu acho que é o ponto de maior consenso no nosso meio, né? Nosso meio aqui. Eu acho que dificilmente você vai me contradizer, mas se for contradizer, esteja à vontade. Mas jurisprudência basicamente é dizer o direito, né? Súmulas, dizer o direito informativo dos últimos 2 anos de todas as disciplinas da edital. Acho que essa fórmula é quase que unanimidade. É ou não é? Isso. Com certeza. Márcio André, do Dizer o Direito, não tem como. Foi sempre, eu estudei pelo blog, hoje em dia pelo buscador. E, assim, interessante que teve uma mudança na minha metodologia nesses anos, que eu reputo que foi muito correta, e hoje em dia eu penso, meu Deus, como é que eu não fazia isso antes? A princípio, em meados fazendo a base ainda, né, os primeiros anos de estudo, eu imprimia, ele entrega a versão completa e a versão resumida. E aí eu imprimia a versão resumida, e aí eu lia o completo, assim, não, em regra, eu gostava de ler o informativo todo, se eu tivesse com tempo, porque ele já era uma boa revisão para a doutrina, para a lei seca, já é tão explicadinho que não tinha como você esquecer. Mas se eu tivesse mais apertada com o tempo, eu focava mais nos que ele colocava importante. Mas sempre anotava ao redor desse material resumo as observações. E aí chegava, por exemplo, eu lembro que na época da prova da PGE Sergipe, para revisar informativo, eu tinha esses materiais impressos, e ficava assim um bolo de material impresso, só que eu estava aqui revisando, eu revisava administrativo, depois constitucional, depois, do nada, processo civil, e voltava para tributário. Então, assim, ficava uma bagunça. E aí, há uns 3 anos, eu faço o meu arquivo do Word com o julgado dele. Então, eu tenho o arquivo de administrativo, o arquivo de constitucional, o arquivo de tributário, e aí eu colo, anoto embaixo, leio a explicação, anoto embaixo uma parte da explicação que tenha sido importante, anoto com as minhas palavras, por vezes acrescento questões, enfim. E mais perto de provas, fica bem mais fácil a revisão. Então, hoje em dia, eu penso, meu Deus, como é que eu imprimia aquilo? Eu estudava impresso e eu anotava, demorava mais o estudo e ficava bem pior para a revisão, porque ficava bagunçado. A minha cabeça mudava de disciplina. Eu sabia que eu tinha que fazer assim, 2 horas de informativo, ia lá eu estudar 2 horas de informativo, mas eles ficavam mais bagunçados. Eu via administrativo, constitucional, tributário, aí ia para o próximo, aí ia fazer STF, STJ. Enfim, esse arquivo que eu faço agora fica bem melhor. Uhum. Aí, basicamente, o estudo de jurisprudência sempre foi esse. É uma parte do estudo que eu sempre gostei, eu acho muito interessante, e também, principalmente, se a prova for CESP, indispensável. Uhum. Eu, na minha época, eu fui, eu já falei com o Márcio isso, eu li desde o primeiro informativo que o Márcio publicou, e tem o primeiro livro dele que foi em 2012, né? E na minha época eu não tinha essa ferramenta espetacular que vocês têm hoje, que é o buscador, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava lá do blog, eu meio que montava o meu arquivo, como você falou aí, no Word, por disciplina, né? Então, eu montava por disciplina e estudava por disciplina, por ano e por disciplina. Tipo assim, Direito Civil 2012, no meu caso, né? Eu estudei 12, 13, 14. Então, eu fazia manualmente, fiz aquilo manualmente e imprimi. Então, até, sei lá, até uns 3 anos atrás, eu tinha umas pilhas de informativos históricos, vamos dizer assim, do Márcio do Dizer o Direito. A dica que eu dou para a gente sair desse ponto, eu não sei se a Bia concorda, mas a dica que eu dou é estudar jurisprudência por disciplina, tá? Então, sobretudo no reta final, eu sempre indico, estude todas as súmulas da disciplina que está no edital e estude por disciplina os informativos. Vou estudar hoje direito constitucional, informativo de direito constitucional. Então, vai, até que você, no dia da tua prova, tenha terminado todos esses informativos por disciplina. Assim, eu acho uma forma segura que você não vai correr o risco de, eventualmente, cair o informativo e você não ter lido. Né? Dificilmente vai acontecer isso. Né? Às vezes os alunos estudam só, vou estudar as súmulas que estão indicadas no VADMEC, ou as súmulas que estão indicadas no material tal. É muito inseguro isso. Por quê? Porque pode ser que quem fez o material, pode ser que a remissão do VADMEC não traga todas as súmulas, e não vai trazer. Né? Então, quando você pega lá, estudei todas as súmulas de tributário, qual a segurança que isso te dá? A
a segurança que isso te dá é, se cair súmula de tributário, eu vou Eu vou acertar. saber. Então, é basicamente isso, tá? Vamos dar um salto aqui, Bia, porque, como disse, como esperado, eu acho que a gente vai aqui mais uma meia horinha. Segunda fase. Como é que você estudou a segunda fase? O que é importante para a segunda fase? O que foi de virada para você na segunda fase? Da tua reprovação em segunda fase, eu acho que PGM São Paulo, que você mencionou? Não, PGE São Paulo. foi PGE São Paulo. Porque, na verdade, a da PGE Espírito Santo eu não tive minha prova corrigida. Então, não sei como eu teria sido. Oi? Sergipe. Foi Sergipe, no caso. PGE Sergipe, eu não tive minha prova corrigida. Foi uma coisa, assim, bem atípica mesmo que aconteceu ali. Mas PGE São Paulo foi reprovação. No caso... teve outra prova que eu esqueci, que teve aí mas foi em 2019, que foi a PGM Contagem, que em que pese ter errado a peça, eu passei, mas o concurso em hoje não foi homologado, né? Então, vamos por partes. Na PGE Sergipe, que foi a minha primeira discursiva, eu lembro que eu li o teu livro, eu li e eu lembro que, na época, a primeira coisa que acontece, quando você atinge o corte, é aquele pânico de, meu Deus, é prova discursiva, nossa, tipo, você já fica logo achando que vai errar a peça, que não vai estar bem, enfim. E quando eu li o livro, eu percebi que os conteúdos a gente tinha estudado, os conteúdos estavam na minha mente. Quando eu olhei algumas outras provas do CESP, coisa que eu acho indispensável em todo estudo discursiva, a análise da banca, a análise das provas pretéritas, é indispensável. E eu fui percebendo que era uma coisa moldável, que era uma coisa que a forma de cobrança ia ser diferente, mas o conteúdo em si era o mesmo. E, querendo ou não, com um bom manuseio do VADMECO, você já conseguiria responder algumas. Eu confesso que eu também achei um estudo muito prazeroso, com certeza mais prazeroso do que o estudo para a prova objetiva, que, querendo ou não, em uma reta final envolve muita lei seca, maçante, e para a discursiva você passa a compreender mais os institutos. Inclusive, eu acho que o estudo para a discursiva auxilia, inclusive, a pontuação da objetiva. Você vai aprendendo a interpretar mais, e aí quando você se depara com uma questão objetiva grande, por exemplo, a FGV, que gosta muito de questões longas, você já vai aprendendo mais a interpretar, porque aquelas questões que dão casos práticos, tudo mais, você já leu tanto pelas discursivas que você já faz elas mais rápido. Então, eu gostei do estudo, foi um estudo realmente interessante, e na PGE Sergipe eu fui eliminada. Que aconteceu uma situação na hora de tocar o sino, foi a minha primeira prova discursiva, imatura, nervosa, e aí o sino tocou, e eu continuei aqui escrevendo, tremendo e tudo mais, e aquele pessoal dos procuradores que fiscalizam as salas, entrou na sala e falou, ei, pega a prova dela. O fiscal, em hora nenhuma, falou, terminou, puxou, nada. Esse fiscal, que devia ser parte da comissão organizadora, entrou, e aí eu entreguei, isso foi de manhã, eu entreguei a minha prova, e de tarde foi a prova no mesma sala, com o mesmo fiscal, tudo igual, fiz a prova de tarde, tudo certo, e quando saiu o resultado, mais ou menos um mês depois, meu nome não constava lá. Constava assim, como se eu não tivesse ido fazer a prova, como se eu tivesse faltado, não constava zero, não constava nada. No espelho de correção só aparecia eliminado. Não aparecia eliminado com base em tal artigo, ou em tal dispositivo do edital. E a gente sabe que ato administrativo, a primeira coisa que tem que ser fundamentado, né? E eu ligava para o CESP, ninguém sabia falar, ninguém sabia dizer o que tinha acontecido. Eu falava, nossa, eu quero saber por que foi que eu fui eliminada. Eu fui eliminada e eu não tinha o direito de saber o zerozinho lá do início ao fim, e ninguém sabia dizer o que era. Hoje em dia, eu acho que eu devia primeiro ter entrado com direito de petição, né? Primeiro tentar administrativamente descobrir o que tinha acontecido, mas eu preferi judicializar. Judicializei, meses depois, o CESP mostrou a ata de audiência e a ata constou. Aí tinha lá meu nome, a candidata ultrapassou o tempo no horário de 2 minutos. Gente, 2 minutos são 120 segundos, é muito tempo. Eu tenho certeza como eu não fiquei 2 minutos escrevendo depois do sinal tocar. Mas assim, eu não tive direito de defesa nenhum, eu não fui notificada disso na hora, que era para ter acontecido. Ela falou, você está eliminada, nem volte para a prova de tarde, tchau. E não, eu voltei, eu fiz a prova, então foi um negócio bem bizarro mesmo. Mas hoje em dia é história para contar, né? Aquelas coisas aquelas zebras que viram história para contar. Então, assim, mas olhando o espelho do CESP, do que eu fiz, que eu me recordo,
Eu lembro que foi contestação, parecer, e depois da primeira prova eu pensei assim, olha, não é um bicho de 7 cabeças como eu imaginava que era, mas exige uma atenção redobrada para a jurisprudência, para você saber manusear o vadimécum, para você olhar e pensar bem na utilização das 15 linhas. Eu lembro que teve uma questão de ambiental que eu escrevi firula demais e faltou linha para artigos que constavam no espelho. Então, assim, olhando no espelho, eu falei, eu teria perdido ponto aqui. Outra coisa também, teve uma questão de penal e processo penal, na época eu não sabia, e podia cobrar na discursiva, e cobrou, com certeza deve ter sido um diferencial para quem ficou bem classificado e foi nomeado, que eu acho que o concurso já até venceu. Então, foi meio que alguns aprendizados, sabe? Aí no ano seguinte teve a PGE São Paulo, que eu reprovei. Essa acho que foi a reprovação mais dolorosa que eu passei. Acho que todo mundo vai passar por alguma reprovação que você reputa dolorosa. Para mim foi a PGE São Paulo, que eu errei a peça. E eu tinha estudado muito. Na época eu estava me dedicando 100% aos estudos. E eu tinha estudado muito, muito, muito. Eu estava me achando extremamente preparada. E na hora não vi a suspensão do prazo do recesso. Tinha iniciado a apelação, já estava lá nas razões recursais. E do nada eu olhei assim, gente, essa apelação tá intempestiva. Essa apelação tá intempestiva. E porque eu tinha esquecido do recesso 2020, 20 de dezembro a 20 de janeiro. O ponto era esse. E aí eu errei a peça, na época acho que eu fiz uma querela nulitada, um negócio assim, bem incabível, mas lembro que muita gente tinha errado porque também não viu isso, aí teve gente que fez rescisória e tudo mais, e foi uma decisão bem pragmática do examinador, ele zerou todo mundo que errou a peça. Sim, ele tá no direito dele, né? Ele podia, claramente podia, errou a peça, zerou. E na época, essa prova, por ser banca própria, a gente tinha que fazer, eram 9 disciplinas, e a gente tinha que fazer uma média 5. E tinha que tirar a média 5 para ir para a prova oral. E essa média, a peça era só processo civil. Eu lembro que eu chorei muito na hora do almoço, porque tinha errado a peça, nem queria voltar para o turno da tarde. E aí o pessoal, ainda tem 10 questões, faz, volta, tudo mais. Eu fiz a prova de tarde arrasada, com concentração zero. Realmente péssima, mas pensava assim, ainda tem aqui 10 questões, vai que dá alguma coisa. Não queria nem ter terminado a prova e terminei. No fim das contas, eu lembro que a minha nota ficou, tipo, 4,92 e com zero em uma prova. Tipo assim, de 90 pontos dividido por 9, eu tinha... Então, assim, se ele tivesse me dado um ponto, se ele tivesse me dado português, eu tinha feito 5 que precisava para passar de fase. Então, assim, isso me acalentava no sentido de, não era para ser eu, só que eu confesso que eu demorei muito para me levantar. Eu demorei muito para me levantar, mais do que eu podia ter feito. Eu devia ter focado nas provas seguintes, tinham editais bons na praça, e eu ainda ficava lamuriando, porque achava que, vou nomear rápido, é uma oportunidade, vamos ser logo sem vagas e tudo mais. Enfim. Tem que se demorar muito, Bia. Não, eu digo, eu achava que iam nomear muito. Não, tu falou assim, que tu demorou muito para se levantar, entendeu? Foi quanto tempo, assim, desse luto? Demorei uns bons meses. A prova discursiva foi no final de julho. Aí eu lembro. Não, minto. Eu demorei mais de um mês, mas tinha a prova objetiva da PG Amapá, que eu acho que foi em setembro. Salvo engano, foi no início de setembro. E eu fui fazer a prova objetiva da PG Amapá. Eu estudei bem, graças a Deus. Consegui êxito, fui para a discursiva. Mas eu devia ter estudado a lei seca da PG Amapá. Eu devia ter passado uma semana e ter tampado o buraco da PGE São Paulo, tá me entendendo? Eu devia ter, nossa, eu errei a peça, o que o examinador vai considerar ou não, vamos ver. Eu lembro que na época nenhum recurso administrativo foi deferido, teve gente que judicializou, e assim, não deu, gente. Eu tinha que ter internalizado. Eu tenho outros colegas que tinham errado também a peça e que falavam, cara, era apelação, é óbvio que aquilo era uma apelação. Eu também não vi a suspensão do recesso, eu errei. E virou a página, nem recorreu, entendeu? E eu fiquei ainda muito com essa esperança. Enfim, queria ter focado mais nas outras oportunidades. Uma hora dessa, graças a Deus, eu tive eu consegui isso na PG Amapá, e talvez na próxima nomeação chegue em mim, mas assim, não fui nomeada e podia ter ficado me esforçando mais para conseguir uma classificação melhor. E podia meio que ter enterrado e estar 100% focado nela, porque eu estudei, com certeza, eu estava estudando ainda, mas eu não estava estudando com o foco que eu queria, entendeu? Que eu devia ter feito. Entendi. A tua melhor discursiva foi PGDF? Ao meu ver, sim.
com certeza. Acho que de 300 pontos eu fiz de 258, alguma coisa assim. Na classificação só da nota da discursiva, eu acho que eu fiquei em 7º lugar, salvo engano. É porque, como foram muitas fases, mudou muita coisa. Mas eu acho que, olhando a nota só da discursiva, eu acho que eu fiquei em 7º lugar. Na PGA Amapá, eu não fui tão bem na discursiva. Eu acho que eu fui, tipo, para a prova oral em uns 50, eu fui, sei, meio que em 42, por aí. E, assim, é um concurso excelente, 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 excelente. Eu queria demais estar lá. Mas, enfim, esse foi o ano de 2018. Essa tua melhor discursiva, né? Só para a gente fechar esse ponto aqui da discursiva. A tua melhor discursiva teve alguma coisa diferente em relação às outras? Foi sorte, porra, caiu o que eu sabia? Ou, sei lá, eu consegui manusear bem o Vadmecum? Ou, sei lá, treinei demais? Uma coisa que eu sei de certeza é que foi diferencial na tua preparação, que tu foi aluna minha, né? Então, aí, eu já é um fiz um curso diferencial. com correção individualizada. Eu acho que foi uma boa dica que eu dou. Opte por, ao meu ver, hoje em dia, melhor do que você comprar muito sem correção individualizada, é você comprar com uma boa correção individualizada, com apostas que entendem na banca examinadora e que esteja uma boa correção. E na época da PGDF, eu fiz, como eu estava bem enferrujada, eu queria fazer esse esforço, então eu comprei o curso com a correção individualizada e fazia os simulados redondinhos, porque quando a gente fica, eu vou comprar só o espelho, e vou fazer e vou eu mesmo me corrigir. Você acaba não fazendo, entendeu? Você acaba. Então, assim, eu acho que uma correção específica que você vai entregar para uma pessoa ler a sua resposta e dar todo o feedback da sua resposta, eu acho que fez bastante diferença. Eu lembro que eram 2 simulados, eu fiz os 2, demorava e ficava, meu Deus, vão ser 5 horas. E outra, a gente tem que trabalhar também, como foi uma prova cansativa, foram 3 dias de prova, a gente tinha que trabalhar, inclusive, com o simulado, você fazer em casa, já se preparando para 3 dias de prova, dando calo na mão, assim, porque eu voltei com calo. Eu passei uma semana entre um dedo e outro que tinha um calo. Então, assim, você fazer a preparação já objetivando o dia o final de semana, no caso da prova, eu acho que foi uma grande diferença. E também no dia da prova, eu lembro que isso eu também já tinha percebido nos simulados, eu já estava fazendo isso. Eu começava pelas questões, mas isso é uma coisa, assim, acho que não dá para ser uma regra, é uma coisa que que você tem que optar a depender do edital, a depender da quantidade de pontos. Por exemplo, sei lá, a peça vale 70%, 75%, claro que, por vezes, é melhor você começar pela peça. Mas lá, eu percebi que, pela quantidade de linhas, eu tinha mais linhas na peça, menos linhas nas questões. Então, nas questões, eu tinha que pensar muito redondinho o que eu ia usar naquelas 30 linhas. Pensar o que é que o CESP ia colocar no espelho para eu carimbar aquelas 30 linhas e não desperdiçar linhas preciosas. Então, eu preferi começar pelas questões, que estava com mais tempo. E até assim, sabe aquela hora que você levanta a cabeça e olha para o lado e vê que está todo mundo na peça, e eu já dava 2 horas e meia. Eu falei, nossa, eu ainda nem comecei a peça. Mas, assim, foi uma estratégia que eu usei, que eu usei tanto para os simulados do temas que eu fiz, quanto para a prova, e no fim das contas, quando eu olhei os espelhos do CESP, o espelho da questão era desse tamanho e o espelho da peça era desse tamanho. E a peça, você podia ter bem mais linhas para dar mais opções para o espelho, né? Você imaginava o que é que vai constar no espelho, pá, 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 pá. Aí você tinha muitas linhas para gabaritar aquele espelho. E as questões não, por serem menos linhas, eu queria pensar bem cada artigo que eu ia citar, cada tese que eu ia colocar, cada jurisprudência que eu ia colocar. Eu queria que fosse mais específico. Entendi. Show de bola. Então, vamos sair aqui da segunda fase e vamos para a terceira fase, que é a prova oral, né? Eu acho que aqui a gente pode ser um pouco mais conciso na nossa conversa, embora eu acho que tenha feito bastante prova oral, inclusive. Fizeste quantas provas orais, Bia? Eu fiz 4 provas orais. Todas 4 provas orais. Não, a primeira foi FCC. A do Amapá foi FCC. A do Amapá foi a minha primeira prova oral. Foi FCC e as outras 3 foram Sebrasp. Tá. O que que tu entende que é mais relevante para a prova oral, assim? Sentiu medo? Tu ficou reprovado em alguma prova oral? Não. Tem diferença FCC e Sebrasp? Comenta aí para nós. Não tive reprovação.
E assim, ao meu ver, de preparação, você revisar pelo seu material, não trocar de material. A gente tem a mania de querer achar que o nosso material não é suficiente, daquele jeito que a gente conversou sobre a preparação da sua lei seca, da sua doutrina, do seu material base. Se você confiar nele, estiver atualizando ele com inovação legislativa, com entendimento jurisprudencial, ele vai ser o suficiente para você passar em todas as fases do concurso. Então, a prova oral não é diferente disso, é apenas a forma de abordagem que é distinta. Você vai agora falar, você vai verbalizar o conteúdo, e a prova oral da FCC, ao meu ver, foi diferente das que eu fiz do Sebrasp. O tempo era diferente, salvo engano, não sei se eram 5 minutos por banca ou eram 10 minutos, mas assim, não era espelho fechado, como era desse do CESP, e o CESP, a mesma prova que foi para você, foi para todos os candidatos. Lá na FCC eram abertos. Você pegava um ponto, ele dizia o ponto, ele olhava o ponto lá no edital, falava, seu ponto é Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e ele fazia uma pergunta sobre aquilo. E tinha examinador que estava responsável por 4 disciplinas, tinha examinador que estava só com uma. Eu lembro que teve um que me perguntou só de financeiro e previdenciário. E assim, como foi por ordem alfabética da FCC, eu fui a primeira, eu estava no primeiro grupo, então a gente meio que foi os cobaias, a gente sentou e ficou sabendo qual era o examinador de cada disciplina, coisa que os outros já sabiam, porque a gente já tinha falado, né? Então, assim, foi bem distinta. A da FCC, ao meu ver, foi mais uma coisa que eles analisaram mais a oratória, a postura. Não que no CESP também não tenha, com certeza tem, mas no CESP eles vão frisar muito no espelho. Eles vão frisar, vai ter a pontuação da postura, da articulação do raciocínio, da capacidade de argumentação, do uso do vernáculo, mas eles vão querer o conteúdo jurídico bastante. Na FCC teve, mas pelo fato das perguntas serem diferentes, tinham perguntas mais fáceis, tinham perguntas mais difíceis, teve gente que deu sorte de pegar ponto bom, teve gente que deu sorte de pegar ponto ruim. Então, nesse ponto, eu acho que o CESP acaba tendo um pouco mais de isonomia. Eu acho que, ao meu ver, a mesma pergunta para todo mundo é bem mais isonômico, né? Então, a diferença das duas bancas, ao meu ver, foi essa. Tá, e a importância da lei seca para a prova oral? É pouca, média ou muita? Ao meu ver, muita. Ao meu ver, muita, porque tem algumas respostas que vão estar só na lei seca, ainda que você não saiba perfeitamente o que está, o conteúdo da lei seca vai ter algum conceito que você vai incrementar na hora da sua resposta. Então, com certeza, estudo de lei seca também é importante para a prova oral. Acho que eu nunca fiz prova oral com consulta ao VADMECO, mas eu acho que ainda que com consulta ao VADMECO é importante, porque às vezes você vai estar nervosa para você encontrar ali, você vai para você ir correndo encontrar no VADMECO que não é seu, porque acho que você não pode levar o seu VADMECO, né? É o VADMECO fornecido pela banca. Então, daqui que você encontre aquele artigo em específico, pode acabar demorando, você perdendo tempo. Então, você tá com a lei seca na memória, facilita a articulação do raciocínio e tem respostas que são tiradas só da lei seca. Com certeza tem. Essa mesmo, algumas perguntas que eu lembro que em civil, nessa da FCC, teve pergunta que foi só lei seca. Ele me perguntou as coisas de evicção, vice-redibitórios, que estava ali no Código Civil. Entendi. E a parte do treino, da prova oral? Você Muito importante. Treinou em casa, treinou... Como é que você fez? Muito importante, muito importante. Com certeza, treinei na época da PG Amapá, fiz um grupo com os amigos daqui de Teresina, a gente treinava nas demais, na Polícia Federal. Eu treinei com os colegas também daqui do Piauí, a gente treinava por Skype, que eu já estava morando em Brasília. Na da Defensoria, eu não treinei, e na da Defensoria eu senti bastante, tanto foi a minha menor nota, né, em prova oral, tanto por conteúdo jurídico, quanto pela falta de treino. Porque eu soube da data da prova, assim, aos 45 tempo, vim de Brasília com uma semana, tive que comprar essa passagem, assim, com uma semana antes, e eu não treinei tanto, e eu senti o baque no resultado. Então, assim, treinar cursinhos que tenham bons treinos, que façam treinos, e treinar com os colegas, com certeza. Uhum. Show de bola, show de bola. Pessoal, a gente já percorreu aqui basicamente quatro fases da preparação da BIA, né? A fase pré-edital, a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Agora, para a gente encerrar, aqui nos últimos, talvez, 10 minutos aqui, eu vou conversar contigo, Bia, sobre aspectos de mentalidade e extrajurídicos, vamos dizer assim, né? Costumo dizer que para passar em concurso, você precisa basicamente de conteúdo jurídico, de estratégia e de mentalidade. Assim, um dos três
dificilmente você consegue passar, né? Eu vou iniciar aqui essa parte contigo, questionando os teus baques, né? Você falou aí da PGE São Paulo, que foi difícil, que ficou enlutada aí por muito tempo. Teve essa história que fica inclusive, de lição para vocês aí, viu? Essa história da PGE Sergipe. A Bia passou uns minutos ali, ou segundos, depois do sino, e foi reprovado, tá? Então, tenham cuidado com isso. E assim, nem sempre a imaturidade foi só minha, porque também foi do fiscal. A gente tem que saber que nem sempre eles vão. O fiscal também foi imaturidade da parte dele. Ele tinha que ter me avisado. Isso é igual tocar telefone na sala. Se eu fui eliminado, eu tinha que ter ficado sabendo. E tinha que ter sido um ato fundamentado, não foi fundamentado. Então, assim, a gente tem que trabalhar com essas zebras e histórias que acontecem, que, isso não acontece. Gente, isso acontece, aconteceu comigo. E eu vim saber isso anos depois. O meu advogado recorreu, porque quando eu já queria, não, eu nem quero mais saber disso, ele ficava tão indignado que ele continuou recorrendo até que o STJ, pelo menos, inverteu o ônus da sucumbência e determinou, que o CESP, o que eu consegui, um espelho dizendo, eliminado com base na infração ao item tal. Mas, então, se eu tive que entrar na justiça para saber isso, a culpa foi do Sebrasp. Então, eles me pagaram o ônus da sucumbência, mas foram coisas mesmo que, enfim, tem que tomar cuidado, porque elas acontecem. Vejam como a Bia ainda tem ranço, viu, do Sebrasp, depois de ter... Não, tenho não. Provas, ainda está zangada com o Sebrasp. Mas assim, Bia, diante desses teus percalços aí, tu chegou a pensar em desistir, diz, pô, concurso não é para mim, você falou, eu acho assim, pelo que você relatou, teu principal baque foi PGE São Paulo. Tu, em algum momento na tua cabeça, tu pensou em fazer outra coisa, pensou em ser artista, não, concurso é isso, não passei agora, vou passar depois. Não, eu nunca pensei em desistir. Nunca, nunca, nunca pensei em desistir, assim, nunca mesmo. Eu pensei em mudar de carreira, por sinal, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que eu gosto tanto de direito, eu sou tão apaixonada pelo jurídico, que eu tenho certeza que eu seria feliz em diversas carreiras. Eu acho que se for para trabalhar com o direito, eu me amoldaria para o aspecto de outra carreira e eu acho que eu nunca pensei em desistir. Eu pensei em mudar de carreira, em abrir o leque, em fazer outras provas, tanto que fiz, mas em desistir de concurso, eu acho que eu sabia que era uma questão de que a hora ia chegar, eu acho que eu nunca pensei assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Eu pensava, meu Deus, quando que vai dar certo? Mas eu sabia que ia chegar a hora, sabe? E assim, também, ainda em 2021, eu passei por algumas coincidências que me doeram. Eu sou muito feliz com a minha aprovação da PF, mas demorou, né? Tanto que até agora eu não fui convocada para o curso de formação. E também coincidiu com duas provas, coincidiu com a prova oral, coincidiu com a prova objetiva da PGE Goiás. Eu estava morando em Brasília, então seria uma prova que, tipo, relativamente perto para eu fazer. Mas o pior foi a coincidência com a PGE Ceará. Essa assim, arrancou meu chão. Porque era uma prova que eu queria muito, eu sabia que ia ser bastante concorrida, mas como eu estava estudando bastante penal e processo penal para a prova oral da PF, quando eu olhei o edital da PGE Ceará, eu pensei assim, nossa, meu Deus do céu, eu estudei tudo isso aqui recentemente, a galera de procuradoria não estuda isso. Penal e processo penal veio muito grande, acho que tinha lei lá que não tinha no da PF, veio muito extenso. Tanto é que na prova objetiva, acho que foi 20% da prova, né? E não ia coincidir data. A prova, o psicotécnico da PF ia ser em novembro, a prova da PGE Ceará ia ser em dezembro. Mas, assim, aos 45 segundos tempo, o CESP mudou a data, ou, sei lá, acho que não entregou o resultado da prova oral, não cumpriu o cronograma, enfim, mudou o resultado e disse, o psicotécnico não vai ser mais tal data, vai ser dia 12 de dezembro. Eu falei, meu Deus, sério que eu vou deixar de fazer a prova objetiva, não tô acreditando, não. Isso eu já estava estudando, já tinha comprado teu livro de lei local, já estava até lendo lei local, eu já estava, tipo assim, olhava e pensava assim, meu Deus, esse edital de penal e processo penal desse tamanho vai ser o diferencial, E assim, não fiz, e eu pensava, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. E engoli, acho que depois eu já estava tão calejada que eu já ficava assim, nossa, não era para fazer, pronto. Aceita, não era para fazer. Então, se tu me perguntar se eu pensei em desistir, eu nunca pensei. Eu pensei em mudar de carreira e, como eu falei, isso é uma coisa muito pessoal minha.
Eu comecei estudando para a Procuradoria, fiz minha base toda estudando para a Procuradoria. Felizmente, estou aprovada dentro das vagas em uma Procuradoria excelente, que é a Procuradoria do Distrito Federal, em uma cidade muito boa, com voo direto para Teresina e tudo mais, graças a Deus. Hoje em dia, posso dizer que, no fim das contas, tudo fez sentido, tudo que eu passei fez sentido, mas pensar em desistir assim, de concurso, em fazer outra coisa da vida, não, nunca pensei. E o que te motivou durante esse tempo, Bia? Tu tá aí, a gente está aqui conversando e estão falando de 7 anos da tua vida, né? Tu deve ter aí, se não estiver enganado, deve ter uns 30. Tenho 30 exato. Então aí, vamos dizer que tá perto de 30% aí da tua vida foi estudando para concurso público. O que te motivou enfim, passar esses anos todos estudando? Você, enfim, pensou na sua família? Enfim, conta pra gente aí. Acho que primeiro a satisfação pessoal, né, em você, porque querendo ou não, acho que o concurso público antes de tudo, a gente vive em um país por vezes que passa por grandes dificuldades e meritocracia. Eu acho que não existe coisa melhor do que você assumir uma coisa sabendo que ela é sua, que ela foi fruto do seu esforço, da sua dedicação, uma coisa que ninguém pode te tirar porque você entrou ali pela porta da frente, pelo fruto do seu esforço, da sua dedicação, e claro, almejar a mudança de vida, a melhora da situação financeira, dentre outros fatores. Acho que estímulo assim mesmo, meu pai. Meu pai, ele não é da área, mas eu sei que orgulhar ele. Acho que não teve nenhum combustível melhor para todos esses anos do que ele. Então, mas acho que no geral, assim, pensando em mim, claramente que o trabalho, porque como eu falei, eu amo direito, eu gosto de estudar, eu realmente sou satisfeita com o curso que eu escolhi, com o curso que... Acho que a gente é muito novo para 17, 18 anos dizer qual o curso que você vai fazer, mas graças a Deus, hoje em dia, eu com 30, eu posso dizer, eu gosto de estudar, eu gosto do que eu leio, eu gosto do jurídico, mas a satisfação pessoal e a satisfação externa da minha família, como geral, e em especial do meu pai. Uhum. Teve até uma história do sétimo aí, né? Que me falou assim de passagem. É bem significativo, assim, muito mais do que estar aprovada dentro das vagas. Realmente, e foi muita coincidência, porque eu oscilei demais em posições. Era um concurso que estava, acho que, valendo 630 pontos, e no final eu oscilei bastante, ia ficar em sexto, e do nada teve uma pessoa que foi provida o recurso dos títulos, essa pessoa passou de mim, eu terminei o concurso sétimo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar pro meu pai que eu tô em sétimo lugar? Ele vai... Então, assim, foram N fatores que realmente é um número muito significativo para ele, e aí, acho que eu ainda não tomei posse para falar isso, mas eu acredito que a satisfação pessoal vai ser muito grande, mas tão grande quanto vai ser orgulhar os nossos e saber que aquilo ali é uma coisa fruto do seu esforço, da sua dedicação, e que ninguém pode te tirar. E que se você fizer por onde, que eu sei que eu sempre fiz, acho que é por isso que quando eu levava essas porradas, eu ficava assim, meu Deus, o que é que isso está acontecendo se eu estou fazendo a minha parte? Porque acontece, infelizmente acontece. Acontece, no fim das contas, vai tudo fazer sentido. E foram 7 anos também aí, né? Se você não é? Bem lembrado. Tá perto de se aposentar, né, Bia? Graças a Deus. Bia, últimas 2 perguntas, agora sim, de forma bem objetiva, para te encerrar aqui. Estamos a 1h20 conversando. Vida social e rede social. Como era a tua vida social e como era o teu uso de rede social durante esses teus anos de estudo para concurso? Olha, vida social, eu confesso que eu abdiquei de muita coisa. Eu não vou mentir, eu abdiquei de muita coisa. Eu sei reconhecer, assim, que quando... Acho que é pelo fato de ter começado a namorar em 2017, já ficava mais fácil. Eu nunca fui muito baladeira, nunca fui muito festeira e tudo mais. E quando eu iniciei o namoro, ficou mais fácil ainda, porque ele também é bem focado no trabalho dele, então eu já focada no estudo. Então, acho que quando você está com uma pessoa que está com os mesmos objetivos, que se vê a longo prazo com os mesmos objetivos que você, fica mais fácil. Não que isso não tire o direito da aprovação dos solteiros, gente. Ser solteiro também é possível, também, com toda certeza. Você vai ter, mas vai precisar dizer não para muita coisa. Vai precisar
que em final de semana, seu rendimento na semana foi bom de estudo, com certeza dá uma desopilada no final de semana, mas também não precisa dar uma desopilada sexta e sábado, virando à noite, passando... Porque eu, pelo menos hoje em dia, se virar uma noite, eu só ressuscito uns 5 dias depois, né? Porque a gente só volta para o ritmo depois de uns bons dias. Então, isso eu nunca fui muito baladeira de, enfim, de passar dias e dias de ressaca, etc. Mas, então, eu abdiquei de viagens, fazia justamente até pelo financeiro também, né? Porque a gente já fazia viagem mais para a prova. Mas em aniversários eu ia mais, optava por não beber ou ir embora mais cedo, estudava em final de semana, sempre estudei, assim, principalmente reta final. Não precisa você estudar todo final de semana se você não estiver em reta final, até porque o descanso é necessário, o descanso faz parte da preparação. Mas eu me dedicava também em final de semana, já estudei sábados, domingos e feriados. Acho que aí, acredito eu, que seja a regra dos aprovados. E quanto à rede social, eu sempre tive rede social, mas eu confesso que perto de prova, eu geralmente tenho um Instagram pessoal e um Instagram que eu acompanhava coisas que fossem me incrementar na preparação, porque eu acho que é uma ferramenta muito interessante também, tem muito conteúdo bom em rede social. Não só no Instagram, como Instagram, não tem o Twitter, mas também tenho amigas que tem muito, você consegue ver as notícias da vida toda ali em 5 minutos. E do dia inteiro, né, da semana toda. Sigam a Bia, que ela tá num projeto aí de posts muito interessantes, inclusive estou aprendendo muito com você lá, viu? Ana.júnior. Pois é. Eu agora criei esse justamente focado para o jurídico, porque eu sei que dá para você, eu já salvei questão demais, vendo ali nos segundos que a gente está entre uma foto e outra em um conteúdo útil, mas eu tinha um perfil que eu acompanhava bastante esses conteúdos jurídicos, e no meu pessoal eu nunca fui tão assídua, mas a princípio, se eu tivesse em reta final, eu tentava diminuir a quantidade de tempo do uso dele. Pronto, show de bola, Bia. Bia, eu não costumo errar o tempo e a gente foi preciso, viu? 1 hora e 27 minutos. Que geralmente a gente conversa com os aprovados, né, 50 minutos, mas como eu conheço a Bia, eu disse, Bia, a gente vai 1 hora e meia, porque você gosta de conversar. E não só foi uma conversa muito boa em quantidade, mas principalmente em qualidade, né? Acho que a Bia ensinou muita coisa para vocês, desde a decisão, passando pela primeira fase, segunda fase, terceira fase, mentalidade, como se comportar e tal. Então, muito bom voltar aqui na nossa série, né, de aprovados, segunda temporada. Trouxe uma quase conterrânea, porque eu não sou de Teresina, mas sou de coração, né? Então, muito bom. Obrigado, viu, Bia? Obrigada a você, Caio. Tua jornada lá em Brasília, ou lá no Amapá, enfim, onde você for nomeada primeiro aí, tem muitas aprovações. E eu acho que, independente da carreira ou do local que você escolha, você vai ser muito bem sucedido, porque você é alguém que realmente tem uma persistência, tem muita motivação e tem a qualidade técnica, né? Demonstrada aí em, sei lá, quantas aprovações que você me falou, tá? Então, fique com Deus e precisando, a gente está às ordens aqui para tudo que precisar também. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada.